gente vai fazer a transmissão também pelo Facebook do Randes, mas depois a gente compartilha os links. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui no Periscope. Olá, então também começando oficialmente o nosso bate-papo aqui no Beer Night. Vamos fazer a transmissão via Facebook e também por Periscope, todos os alunos acompanhando aí. Um prazer estar com vocês. Aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Randes. Hoje eu estou ministrando a disciplina de gestão de produtos no MBA empresarial, de gestão empresarial. É um prazer sempre rever aí os ex-alunos e também contar aí com os alunos que estão hoje na disciplina comigo lá no nosso MBA. Bom, estamos aqui com outros professores. Agora eu passo a bola para o Ramalho. Vamos lá, Ramalho. Olá, pessoal. A gente resolveu montar Eu tenho falado constantemente sobre experiência. A experiência tem sido um dos temas que eu tenho enfatizado bastante desde o primeiro módulo, quando a gente começa a estudar marketing lá, e falando ali do conceito de uma montagem de uma empresa, de um negócio, de um produto, de um serviço. A gente vive hoje um ambiente de transformação de comportamento, e eu quero que você participe conosco. Então você tem um dedinho aí, aperta esses coraçãozinhos quando você estiver gostando, pode postar um comentário aí, me dá um tempinho para eu ler para você, e a gente vai poder interagir com o pessoal. O Randes vai explicar para a gente por que a gente escolheu esse lugar. Além de eu queria fazer um lugar mais descontraído, o Randes me deu a ideia, na hora eu falei, vamos lá, Randes, você vai comandar, o Randes vai me ajudar a comandar hoje o dia, e também tem a professora Bianca, que também vai estar aqui comentando com a gente, ela disse que veio de convidada, porque estava em São Paulo, mas não é não, gente, vocês vão ver que ela é uma ótima professora, alguns vão encontrar com ela, outros já encontraram com a professora Bianca, em gestão de comunicação, vamos lá. E ela vai poder até falar, ela veio aqui para a região e ela já teve uma percepção de marketing voltado para o que ela viu aqui quando a gente chegou na casa. Como uma casa noturna, ela ainda está fechada, abrindo, o pessoal ainda vai começar a chegar. A gente pediu para baixar um pouquinho o som, mas logo isso aqui vai estar no agito. Então a gente tem aí uns 40 minutos para fazer essa transmissão com vocês, para que a gente possa passar nossa mensagem, se divertir um pouco com vocês e poder fazer esse momento que a gente sempre promete, que é o Periscope que vocês gostam tanto. Legal? Vamos mostrar a casa, mas o Randes vai primeiro apresentar uma pessoa e falar um pouquinho sobre alguns temas conosco. Mas antes disso, vamos falar aqui um pouquinho com a professora Bianca, para se apresentar também, que afinal, né, é a nossa convidada aqui, vai nos ajudar no nosso bate-papo. Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos ao nosso Periscope hoje. Eu tive o prazer de conseguir conciliar as agendas. Vocês sabem, né, quem já foram os meus alunos, ou que também vão ser ainda, ou ainda estão sendo, sabem que a minha agenda é um tanto complicada, Rio-São Paulo, mas por sorte eu estou aqui hoje e vim aqui conhecer também a casa. Chegando, já percebi alguns conceitos de comunicação e marketing, que um pouco mais adiante, né, os sócios e também outras pessoas que a gente vai entrevistar vão abordar esses pontos e, eventualmente, vocês vão perceber, até mesmo que na nossa disciplina que a gente está hoje, gestão de comunicação, vocês vão ver bastante sinergia nessa reta final, tá? Obrigada, pessoal, obrigada. Sempre na simpatia, a Bianca aqui não poderia deixar de abrilhantar o nosso Periscope, né? Porque eu e o Ramalho aqui, dois marmanjos, não é possível, né, Ramalho? Muito feio, né, cara? Muito feio. Tava ruim, né? Tava ruim, agora melhorou. O nosso Periscope está cada dia melhor, viu? Só gente fina aqui no negócio. Até a audiência aumentou. Até a audiência está aumentando. Tá Ó, Facebook cheio de coraçãozinho, está estourando likes aqui. Olha aqui, ó, estourando likes. Ó, falei das mulheres aqui, Facebook estourou de likes. Obrigado aí, Eli aí ao vivo também com a gente. Bacana, Eli, grande parceiro e professor também da FGV. Sabemos aí que seu compromisso não pôde estar conosco, mas uma oportunidade. O professor Eli não pôde estar conosco, ele sempre participou, acho que é o primeiro que ele não vem, porque ele estava com uma hall muito próxima aí do horário, inclusive de uma turma que eu também tô como tutor, mas agradecer a ele, que está sempre junto com a gente. Aí entrou também o Wagner, um ex-aluno e grande amigo meu também, está ao vivo aqui. Valeu, Wagner. Vamos curtir aí o nosso Periscope, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então, antes de apresentar propriamente o bar, o que a gente pensou. Nós estamos falando lá na disciplina de gestão de produtos, entre vários pontos, também sobre o SAP. O que é? Segmentação,
alvo e posicionamento. Então, veio esse bar, o Beer Night, que está sendo aí o grande sucesso na celebridade também, com menos de 2 meses de abertura, está tendo aí uma grande repercussão, inclusive nas mídias, como eleito aí um dos melhores bares novos de São Paulo, está no buchicho da noite paulistana, para quem não é de São Paulo, para quem está lá em Angola, temos aí alunos lá em Angola também, na Europa, Lisboa, Espanha e Portugal, bacana aí ver vocês aqui com a gente. Então, só para vocês entenderem, nós estamos aqui no meio de um local cercado de bares com cervejas, né? Cervejaria. E aí, nós vamos falar aqui com um dos sócios para entender um pouco mais o porquê desse conceito, né, do bar oferecer drinks, por que veio essa necessidade de um local arrojado, onde já estava consolidado posicionamento de empresas, de bares focados em cervejas, e vieram com um conceito completamente inovador, pegando tendências de mercado. Mas antes da gente falar com sócios, nós vamos conversar com a Thalita. A Thalita é a bartender que tem aí toda a magia, vamos dizer assim, dos drinks, e a gente quer conversar com ela um pouquinho para entender qual que é essa concepção do produto. Qual que é a ideia, esse insight que ela vai fazer do produto para oferecer para o público? O que ela pensa a respeito quando está misturando ali os ingredientes? Não simplesmente por misturar, mas qual que é a concepção de falar desse produto? Bacana, gente, legal, é isso aí, interatividade total. E entender o seguinte, desafios. Lógico, produtos inovadores geram desafios, mas tem que ser desafios aí consolidados em estratégia empresarial. Nada disso é possível se você fizer por acaso. É tudo pensado. Você vai entender aqui sobre o ambiente do bar, todo o movimento do bar aqui é pensado sobre oferecer essa experiência para o cliente. Então, vamos falar com a Thalita um pouquinho sobre essa experiência. Vamos lá? Já estamos ao vivo, Thalita. Duas câmeras, assim, né? Câmera 1, câmera 2, câmera 2. Você pode isso falar aí. olhando para o que você quiser. Vamos lá, Ramalho, conduz aí. Não, eu queria que você falasse um pouco como é que você montou os conceitos dos drinks, como é que você visualiza com esse público que você tem em contato aqui, como é que você vê ele, como é que é esse público e como é que você interage com esse público. Assim, primeiramente a gente tinha que realmente entender quem que era o nosso público, o que a gente queria levar para eles, né? O que a gente queria passar através da coquetelaria. E a gente percebeu, a gente fez uma pesquisa de mercado e viu que os bares eles estavam com uma alta coquetelaria muito forte e as pessoas não estavam entendendo esse tipo de drink, nem de ingrediente, nem o que usavam nas misturas, enfim. Então a gente resolveu ir pelo caminho contrário, a gente resolveu pegar os ingredientes mais simples e trabalhar bastante na execução dos drinks de uma forma que a pessoa consiga entender o que elas estão tomando. Thalita, deixa eu só te interromper. Eu vou falar, eu estou conversando com os alunos aqui, ela já falou algumas coisas interessantes para a gente. Né? Primeiro, pesquisa de mercado, pessoal. A pesquisa de mercado ela foi o ponto principal. Eles não tinham os drinks prontos. Ela não chegou com uma proposta já montada. Ela primeiro tentou entender quem era esse público, né? Tentou compreender qual era esse público. E quando ela fez essa compreensão, ela não trouxe mais sofisticação ou mais do que tinha. Ela até tirou algumas coisas, pelo que eu entendi, né? Trouxe mais simplicidade para esse drink. Porque exatamente ela pensou em quem ia experimentar o drink, na experiência, né? Então, veja que o produto e o serviço foram pensados depois dessa pesquisa, dessa imersão em cima do desejo do consumidor dela. E a gente vê muito assim, nos bares, que tem muito do mesmo, né? Falando de drinks, né? Você tem aqueles tradicionais e tal. Não sou um degustador de drink por enquanto, mas a partir de conhecer os seus drinks, com certeza. Mas a gente era muito cansado, né? Aqueles nomes, pina colada, sei lá, pode... Esse cara é antigo, hein? E um monte... nem tanto assim, né? Então, era muita coisa que o consumidor já estava cansado disso, né? E talvez foi até uma migração para cerveja, porque aqueles drinks ou eram muito adocicados, né? Eles tinham uma concepção diferenciada. Então, queria entender assim, dentro da concepção
do produto, qual que vem a tua inspiração? Para que é uma alquimia, né? Deve ser como se fosse você fazer realmente uma fórmula ali química para um perfume, mas só que você está fazendo para uma bebida. Como que isso acontece? Conta aí para. Na verdade, o público ele muda muito o sabor, né? O sabor, o paladar da pessoa, do cliente muda muito. Então, assim, se você for pegar os drinks de antigamente, eles foram baseados na questão de... Na época que tinha um whisky ruim, vodka ruim, eles tinham que misturar com adocicados, com frutas, para poder tirar a qualidade ruim que eles tinham naquele produto, no caso, na época da lei seca, porque não podia se beber nos Estados Unidos, então eles acabaram, tipo, Old Fashion, que é um drink super clássico, eles começaram a adicionar frutas. Olá, Thalita. Oi. Okay. Adicionar frutas, porque realmente o whisky nessa época era muito ruim. Aí que começaram a vir os drinks mais adocicados, né? De uns 15 anos para cá, a gente tem uma qualidade nos produtos muito melhor. Assim, a gente tem vodkas muito boas, gins muito bons, whiskies, bourbons muito bons. E o paladar do cliente começou a virar um paladar mais seco para o amargo. Então, até isso você tem que começar a estudar quando você cria um cardápio. Então, assim, a pina colada já caiu. Isso aí não está revelando a idade. Sex on the Beach já caiu faz tempo. É porque é muito doce. Então as pessoas não querem mais isso. É enjoativo. Você toma um drink desse, você não consegue, por exemplo. Eu não consigo montar um cardápio para um restaurante se eu colocar pina colada para tomar com uma comida. Porque a pessoa vai tomar ou pina colada ou ela vai comer. Então a gente tem que pensar também nisso, no que vai ajudar a pessoa a comer. E assim, a inspiração vem muito primeiro do público e vem muito do que você quer trazer, um pouquinho de você também para casa, entendeu? Personalização, exatamente. O seu lado, né? O seu corpo. E também o que o cliente, no caso, sei lá, se eu faço uma consultoria, o que o cliente quer. Eu quero um público de 18 até 30. Então eu não vou colocar drinks super amargos na carta, eu não vou colocar drinks super secos, você tem que ter um meio termo. Entendeu? Tem que estudar tudo isso. Mas não muito adocicado também. Mas tem aquela galera que gosta. Entendi. Só que daí você faz uma porcentagem. Entendeu? E dentro o público, né, masculino e feminino, como está a adesão do drink? Porque no Brasil a gente está ouvindo agora falar um pouco mais estruturado da bebida drink, né? A própria marcas estão vindo com Aperol, uma série de bebidas misturando o champanhe, né, com a própria bebida, fazendo essa alquimia toda. E como que está sendo essa tendência? Como que o público masculino, que é um público muito focado, principalmente no Brasil, né, em cerveja, para o próprio clima nosso, ele está adepto nesse sentido no teu cardápio? Como que funciona isso? Então, eu acho que o público masculino ele está se dando super bem com o cardápio, mesmo porque a gente tem essa seleção de drinks mais amargos, que daí você pega quem gosta bastante de cerveja com muito lúpulo, são essas pessoas que vão gostar desse tipo de drink. E como é uma casa de coquetéis, então a pessoa já vem para cá já sabendo que ela vai ter que escolher um drink. A cerveja é um break, entendeu? De um drink para o outro. Não é o carro. E quantos drinks mais ou menos a gente aguenta? Só pra gente saber se... Eu acho que uns 3, 4, acho que é de o drink, uma boa. depois você vai mostrar para nós aí, porque o pessoal aqui tá com água na boca, aguenta meio. Mostra depois um para nós aqui. A gente tem até uma roda de sabores que eu vou até mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Nosso cardápio vamos fazer aqui no claro. Nosso cardápio é muito extenso, né? Conta então, pra nós aí. O que a gente fez? A pessoa não sabe o que ela quer escolher e às vezes a gente não tem esse serviço na mesa, então serviço diretamente no bar. O som está muito alto, então a gente oferece essa roda de sabor. Então a pessoa vem aqui, ela escolhe o primeiro sabor que ela quer. Vamos lá, eu quero um refrescante. Aí ela vem no refrescante, você tem aqui a escolha da vodka, do rum, do espumante e do gin. Aí fala, eu quero o gin. Aí a gente cai uma indicação de um drink aqui. Daí já fica mais fácil. Sugestão. Se a pessoa não consegue falar direito com o bartender, porque está muito alto o som, enfim. Até pro leigo, ajuda o leigo. Ajuda, isso aqui super funciona. Os caras que tomaram na pina colada aí. Você pode ir pro doce aqui.
Aí você vai escolhendo rum, aí você tem uma Cuba livre, não tem uma pina colada. Tá certo. Uma coisa que eu achei bastante interessante nesse cardápio, Thalita, foi que vocês também tentaram personalizar os produtos de forma atual, né? Eu vi que tem aí um drink chamado Nudes, outro drink chamado Polaroid, né? Que são coisas, né? Expressões que a gente usa atualmente e que tem aí uma abordagem diferente no cardápio de vocês, né? Então, eu achei bastante simpático porque dá essa ideia também de modernidade, a ideia de novo, pessoal, a gente iniciar pelo público-alvo. E aí, diante do público-alvo, a gente estabelecer que tipo de produto, que tipo de, na verdade, aí nesse caso, né, linhas de produtos seriam interessantes, porque a gente coloca nudes para os nossos pais não vão entender muito bem, no máximo a mãe vai achar que é a cor do esmalte, né, as meninas vão me entender, mas assim, tirando isso, eles não vão saber dessa expressão, então isso denota bastante assim, forte como é que é o público-alvo de vocês. Essa brincadeirinha dos nomes tem muito a ver com o que as pessoas falam entre si no WhatsApp. Então você tem nude, você tem Polaroid, tem miga sua louca, as gíriazinhas que o pessoal usa hoje em dia, que tem tudo a ver com o público-alvo da casa, né? Até com o som que a gente coloca na casa, a gente vai colocar um jazz aqui, porque não tem nada a ver com a galera que vem, entendeu? E até porque também o preço dos drinks são preços acessíveis. Aí a gente já começa por aí. Um cara que tem 18, 19 anos não tem um poder aquisitivo super alto para poder comprar um drink de R$45, que é o que você encontra por aí numa casa top, né? Mas aqui... Pode ser? Tem mais alguma pergunta? Não, depois você vai mostrar para nós aí. Você quer que eu faça drink agora? Vamos, então faz um na hora. Aqui é ao vivo e a cores, não é programa do Faustão, mas quem sabe... É isso aí. Ao vivo. Olha, gente, aproveitando enquanto ela se posiciona lá, olha que bacana, nós temos um espelho aqui, estamos contando aí atrás também com os convidados, alunos aí do online que estão conosco, valeu, gente, tá o William aí, o Renato também conosco, obrigado. E já nós vamos falar com o Xande, que é um dos sócios do bar aqui, vai contar um pouco para nós sobre todo esse conceito aqui. Vamos lá, chega de conversa, titio, e vamos ao que interessa. Vamos lá. Eu vou fazer um gin tônica da casa, que é um dos gin tônicas que saem muito. Você sabe que agora a gente está nessa fase do gin tônica, a galera está tomando bastante. E é refrescante esse aqui, mas tem um toque adocicado para aquelas pessoas que estão iniciando no sabor, aprender a tomar um coquetel, né? Novo consumidor. Então tem esse estágio de você fazer essa educação de experiência de consumo? Isso. É mesmo. Porque assim, se a pessoa... Eu nunca tomei um drink gin tônica, eu não gosto de gin tônica. Gin tônica é amargo, né? Então, a gente indica o quê? Toma um gin tônica exclusivo da casa que tem um toque adocicado, um toque de gengibre, refrescante. Você não vai sentir só o amargor da tônica e o forte do gin, né? Okay. Então já é um jeito diferente de tomar um gin. Fazer a transição para os drinks. Bacana, vamos ver aí, quem sabe faz ao vivo. Vamos... E tem tudo uma... Conta assim os elementos, por exemplo, a taça, né? Tem vários tamanhos de taça. Como que você pensa em relação... esse tamanho de taça é um tamanho padrão para gente que, assim, que não conhece a bebida? A embalagem é importante também, né? Eu gosto de servir o gin tônica numa taça, porque você sente bastante os ingredientes, o temperinho que a gente coloca, ele vai abrindo. O gin tônica é um drink que ele vai mudando de sabor do meio para o final, é bem interessante. E se você tem uma taça grande, você já sente o aroma quando você coloca os ingredientes aqui por cima e tal. Ele tem que ser bastante aromatizado. Ok. Né? Então a taça é bacana, bonita, é estiloso também, você abre mais o drink. Acho interessante. E a gente está falando, inclusive, lá no módulo 4, na disciplina de gestão de produtos, justamente sobre o desenvolvimento de novos produtos, sobre a embalagem, que a Bianca até ressaltou aí. Então, dentro dessa concepção do drink, a embalagem está sendo fabricada aqui ao vivo e agora, gente? É isso aí. Eu coloquei laranja quincan, que é uma laranjinha bem aromática. Você pode até comer essa laranja assim, com a casca e tudo. Fiz um xarope de gengibre, que é um xarope artesanal que a gente faz aqui. O xarope é um açúcar líquido aromatizado com gengibre.
suco de limão. Tem gente que tá anotando aqui a receita, viu, gente? Depois vocês vão ter que pagar royalty aqui pra Thalita, viu? Gelo. São Paulo tem que vir. Um bom gin, né? Aí, ó, diferença, né, de qualidade de produto para fazer um outro produto. Co-brand, hein, gente? Co-brand. Gelar um pouquinho essa bebida. Não, mas eu tô mandando coraçãozinho. E aqui, a tônica, né? Esse aqui é um tomilho. Vai soltar um pouquinho do aroma dele aqui. Que bacanérrimo, hein? Nossa, nunca vi isso. Totalmente sensorial, né? É. Olha só. Gente, o aroma é fantástico, viu? Que delícia. E uma lasca de gengibre. Esse aqui é o Gin Tônica Harry. Tá no nosso cardápio de drinks exclusivos. Saúde. Saúde. Obrigado. Obrigado, é produção. Ué, eu fui convidada pra Você isso, foi gente. convidada, a nossa convidada especial, Olha, por favor. Eu nunca bebi gin tônica, gente. Tô sentindo Olha você a sem graça, Mas, vontade de tomar. mas é a transição da experiência. Você vai ter que fazer isso ao vivo. Gente, agora eu vou ter depois. que fazer aquela cara assim, nossa. Obrigada. Aí quando você sente o cheiro, bastante o cheiro, quando você vai tomar, justamente por causa dessa aromatização na taça. Nossa, é O aroma incrível, é gente. Ó, ela não conseguiu mentir, viu, gente? Nossa. Isso aí é verdade mesmo. O aroma é muito gostoso, é muito refrescante agora pro verão, casa muito bem, né, pro verão. O gengibre dá um toque com a laranja, muito boa. E esse queimadinho também fica uma coisa diferente, né? Porque você sente o tomilho, mas fresco, né? sente o frescor do queimado do tomilho. Muito bom. Pessoal, Tintim, eu É adorei, vou vir sempre, tá? Todo Tô periscope brincando. você tá aí, né? Todo... Gente, experimenta aí também, vai, Gente, pega aqui vamos um, experimentar. por favor. Vamos subir? Vamos conhecer um pouco então. Thalita. Saúde, obrigada. Brigadão, Obrigada. valeu mesmo. Foi Valeu. um prazer É você aí que falar. brinca, Isso, vai só lá. fica o drink. Ó, Tchau, tchau, obrigada. Brigadão, valeu. Obrigada. Subiu, gostei tanto que eu vou subir até com drink. Bom, a gente vai começar a mostrar um pouco aí. Aí já está chegando outros companheiros aqui, alunos, é isso aí, bacana. Sobre marketing e conversar com o pessoal da casa. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Depois a gente fecha aqui, finalizando a apresentação para vocês. Essa parte de cima, depois a gente para aqui na volta. Nós vamos agora na parte superior do Beer Night. Então é uma parte também super descontraída, bem bacana. E tem uma mescla aí de ambiente um pouco mais fechado com ambiente aberto. E vamos ficar por aqui. Vamos aqui reunir o pessoal todo aqui. Vamos lá. Agora nós vamos falar com... Vem cá. Vamos ajeitando aqui. Xande, vem aqui no meio. Bom, Alexandre, né? É. Senta aí, Alexandre. Bom, pessoal, eu queria, antes de passar para as perguntas que o Randy vai fazer para o Alexandre, falar um pouco sobre algumas coisas que a gente percebe aqui. Né? Nitidamente no drink a gente viu não só o paladar, mas o olfato, o tato, tudo é pensado. Isso a gente em marketing, o Randy uma vez falou sobre isso num webcast com a gente, sobre o marketing sensorial, né? A gente atiçar realmente os 5 sentidos, e aqui a gente vê muito disso. Isso é totalmente o lado da experiência. A gente viu desde o início dessa transmissão
que a pesquisa, o pensamento no público, o pensamento no seu consumidor, e que tipo de consumidor, um consumidor diferente, totalmente específico, com tantas características. Falou sobre os novos consumidores, aquele que ainda está começando a beber o drink, falou sobre preço, né, um dos P's de marketing, em que a gente viu ali os drinks acessíveis para o público de 18 a 25 anos, enfim. A Bianca, eu queria que a Bianca falasse rapidamente aqui pra gente. Você está sóbria ainda, Bianca? Tá tudo bem? Tá tudo caminhando. A Bianca vai comentar caminhando. com a gente um pouquinho. O drink acabou, gente, mas não acabou, mas eu tô tentando conservar para vocês. Você falou um pouquinho sobre a praça que você viu, da localização. Fala um pouquinho da localização. O que eu achei muito interessante quando eu cheguei aqui é que, coincidentemente, eu tenho parceiros, né, na empresa que eu trabalho que tem empresas por aqui por perto. Então a gente tem bastante formadores de opinião aqui, alguns na área de educação, outros na área de TI, outros na área de institutos. Então são realmente assim vários escritórios com bastante jovem, né? E que é o público-alvo. Então, aqui, além de estar num bairro privilegiado de São Paulo, que é Pinheiros, apesar de ter várias cervejarias ao nosso redor, né, um posicionamento diferenciado como esse, como uma casa de drink, realmente ele se torna único e isso se torna uma diferenciação aí em relação aos concorrentes, assim, considerando o P de praça, né? Mas ainda dentro desse P de praça, uma outra questão que é interessante falar, né, que aqui você vê no dia a dia bastante restaurantes, pequenos restaurantes atendendo esse público, mas que definitivamente com esse posicionamento eu não havia visto ainda nessa região. Então realmente essa abordagem é bastante acertada aí pela casa e eu desejo sucesso aí e que essas nossas previsões deem certo, né? É isso aí. Vocês viram? Mais um P que foi tratado antes da loja começar a funcionar, né? E você já ouviu várias vezes algumas expressões que a gente utiliza em marketing: diferenciação, posicionamento, concorrência, os públicos diferentes na região. Então, uma casa de sucesso não nasce por à toa. Um produto e um serviço de sucesso não é simples. Eu sempre uso uma expressão de um grande amigo meu, que a gente tem que entender a complexidade do mercado. Quando a gente, não é que o mercado seja complicado, e sim ele é complexo. Quando a gente acha que é uma coisa simples, aí que nós tornamos esse mercado complicado. Então a gente tem que compreender a complexidade, estudar ela, ela comentou sobre estudar. Ela foi a fundo, não só na história dos drinks, para poder compreender esse público e trazer essa experiência marcante para ele. Marcelo, uma coisa que é interessante também destacar que até agora, né, nesse periscópio a gente já acabou abordando 4 P's. Porque quando ela falou sobre a concepção dos drinks e da concepção da casa, que o preço ele tem um diferencial em relação também à concorrência, que hoje a gente vê aí que o mercado vem atuando de forma bastante agressiva com preços elevados nos drinks, eles tentaram simplificar, né? Aquela questão do be simple. Então, e isso não está só relacionado ao preço, mas também relacionado ao posicionamento do produto, posicionamento da casa, se tornando mais acessível aí para o público-alvo. E isso acaba que vai atuando não só no P de produto, né, que ela também destacou muito bem, o P do preço, também o P da praça, que apesar de estar em Pinheiros, eles resolveram não praticar preços elevados, porque aqui para quem não sabe, né, aqui é uma região nobre da cidade de São Paulo. Então a gente já vai passeando por alguns P's. E talvez daqui a pouco seria interessante também a gente ouvir, né, mais o nosso parceiro falando sobre o P de promoção, porque a gente já teve aí uma conversinha antes, sabemos que a casa fez uma série de iniciativas, até o professor Hans destacou, né, que saiu aí numas celebridades, então acaba que a gente vem passeando aí pelos 4 P's. Legal. Então vamos passar para o Hans, que então vai vamos lá fazer essa parte aqui com o pessoal. Olha só, estou aqui ao meu lado o Alexandre, o famoso Xande. Sabe por que é famoso? Na família
Ele é meu sobrinho, gente. Então isso aqui foi meio que, fala assim, favor para tio. Nenhum favor, e não queremos divulgar de forma nenhuma o bar dele aqui, tá? Não é essa a intenção. Não é essa a intenção. Bom, nós vamos agora comentar sobre o pilar central, que é marketing, né? Esse mercado em movimento, falando do conceito da palavra propriamente dita. E que eu queria ver de você, Alexandre, chamar de Xande, porque a gente conhece desde pequenininho, é Xande mesmo. O que levou? Por que Pinheiros? Né? O bochicho da noite paulistana, onde vocês foram uma empresa entrante no mercado consolidado de cervejaria, que tinham que fazer um diferencial, porque fazer o mais do mesmo, como a gente conversou em relação a produtos, não conquistariam nenhum espaço diferenciado aqui. Então, o porquê daqui, do local, né? Vamos começar aí, o sucesso de um estabelecimento comercial, 80% é ponto de venda, né? Mas mesmo o ponto de venda, a gente vê, se você tem um produto errado, um ponto de venda certo, não rola. Então, comenta para nós, por que chegou aqui no bar e o que foi aí esse bochicho, por que está nesse bochicho aqui de Pinheiros? Vamos lá. Então, olá, boa tarde a todos. Para começar, por que Pinheiros? Pinheiros é onde a moçada, a noite de São Paulo está inserida. Esse projeto não saiu do dia para a noite, foi muito pensado, várias reuniões entre nós, sócios, amigos, que somos amigos. E até chegar a gente pensou em montar em outros lugares, porque era muito mais barato o aluguel. Só que a gente falou, se for para montar alguma coisa séria, vamos montar em Pinheiros. E aí a gente achou esse espaço. Por quê? Porque todo mundo está em Pinheiros. Só que a noite paulistana é muito difícil, porque a concorrência é muito grande. Então, para você abrir qualquer estabelecimento, independente do lugar que seja, vai ser difícil. Então, você sempre tem que buscar um diferencial. O que a gente estava percebendo é que muita tendência, muito que a Thalita já falou, a tendência estava para os drinks mais sofisticados, caros, todos os novos estabelecimentos estavam nesse sentido. E a gente quis fugir disso. E aí a gente propôs uma pegada diferente, com drinks um pouco mais acessíveis, muito bem trabalhados, como ela falou anteriormente, e com uma pegada, por exemplo, os bares hoje em dia ou a gente tem bar ou a gente tem balada. A gente não tinha um meio termo em São Paulo. Então a gente quis tentar unir um pouco as duas coisas. Então, se vocês repararem no ambiente, os estofados eles são sentados mais altos. Então, se você reparar, tudo mais alto. Então, quem fica em pé consegue conversar com o pessoal que está sentado. Justamente dá essa pegada um pouco animada, Vamos ver o nosso modelo aqui, nosso modelo Wagner, a simulação real aqui, ó, ele está em pé e nós estamos sentados na mesma altura. É justamente para ter essa interação confortável. E a música, a pegada da música é mais alta, justamente para dar essa pegada de baladinha, para prender o consumidor na casa, para ele se divertir. E lógico, como é uma casa de drinks, a música é muito importante, então precisa ser um pouco mais alta, para eles voltarem a não pararem no primeiro drink, consumir mais o segundo drink. Então essa foi a ideia da gente montar e o diferencial para com a região cervejeira, né, e essa tendência nova de drinks que a gente quis implementar. Bacana. Agora eu queria que você falasse o seguinte: poxa, vocês estão com menos de 2 meses de casa. O pessoal está comentando aqui que tudo muito bem pensado, mas é assim que tem que ser um empreendimento. Né, Thalita? A Thalita comentou aqui com a gente. Projeto, né? Tem início, meio e fim para você fazer ele acontecer. Estou tirando da imagem que você está vermelho. Eu estou vermelho. Tá Vermelhão. Todo mundo vermelho. Agora, o seguinte, o Xande, até fugiu o que eu ia perguntar. Ele falou que eu fiquei tímido, eu fiquei vermelho. Vermelho. Isso, obrigado, Bia. Xande, menos de 2 meses de casa. O que está sendo essa receita de sucesso? Vou fazer na lata, deixar você falar, cara. Na lata. Qual que é essa receita de sucesso? Vocês já estão sendo o bar aí mais comentado e eleito como o melhor bar novo de São Paulo. Cara, não tem segredo, né? Se você abre um negócio, você tem que também trabalhar a mídia, né?
Se você não trabalhar a mídia, o negócio não prospera, ninguém fica sabendo. E a gente teve muita sorte de uma das nossas sócias, ela é relações públicas de muitos famosos que estão globais, que estão aí em novelas, cantores famosos, artistas, jogadores de vôlei, enfim. Então isso ajudou muito, porque isso criou uma mídia espontânea. Como assim? O pessoal, ela convida eles vêm, usufruem do bar, uma fotinha que eles postam no Instagram já dá o quê? Viraliza. 2 milhões de visualizações, todo mundo fica sabendo e eles ditam tendência. Então, a partir desse momento, eles querem frequentar. Quais celebridades que vocês tiveram aqui em dezembro? Comenta aí umas 2 ou 3, você não lembrar de todas, mas pelo menos 2 ou 3 aí. Tá, teve a Isis Valverde, teve aquela modelo, como que ela chama? Deve ser aquela bonita mesmo. Aquela bonita mesmo. Como é que chama, meu? Eu não tô lembrando o nome, mas teve o Bruninho do vôlei, teve o Giba do vôlei, teve o surfista lá, o Medina. Ele que fez fechou aqui a parte de cima? Não, quem fechou foi o Danilo Gentili. Ele fez um evento aqui com a gente. Onde que nós estamos aqui. Eu vou passar para o William. Legal. Pessoal, deixa eu só inverter aqui. Vamos lá. O William, né, meu aluno, então, muito bem tratado, muito bem cuidado. E eu vou passar para ele que ele tem uma pergunta para fazer. Ô Xande, tudo bem? Eu achei esse disco aqui uma coisa muito lúdica. E o seu sucesso, quanto que você deve a isso? Porque isso aqui parece uma coisa simples, mas na verdade teve muito esforço e muita técnica para fazer isso, né? Então, o que aconteceu? Como a gente é um bar de drinks, a gente tem um cardápio que, se eu não me engano, eu não sei quantos drinks tem, mas é mais ou menos o que? 180 drinks. É muitos drinks. E a gente começou a perceber que o pessoal... Percebeu não, a gente pensou antes que o pessoal ia ficar meio perdido e indeciso na hora de escolher os drinks. E tudo que deixa o consumidor meio desconfortável é ruim. Então a gente pensou uma maneira de proporcionar esse conforto para ele. E aí a gente pensou num cardápio interativo. Justamente junto com a Thalita, que é ela que falou, a gente pensou 2 drinks para cada situação da roda. Então primeiro você escolhe o sabor, depois você escolhe que tipo de bebida, se você vai colocar gin, vodka, whisky, etc. E aí a Thalita te dá uma opção que teoricamente ela acha que vai encaixar melhor para você. Então esse cardápio interativo a gente percebeu que ajudou os consumidores a se reeducarem e, os consumidores continuam voltando, então eles continuam trocando e aí, conforme eles ficam confortáveis com isso, eles começam a utilizar o cardápio, porque aí eles já entendem dos drinks, eles não precisam mais dessa interatividade e procuram alguma coisa mais específica porque eles já estão treinados a escolher o drink. Então, foi muito produtivo para nós, assim, a gente achou que eles acharam bem interessante. Vamos falar sobre sua precificação. Fechando já o nosso bate-papo também, a média, qual que foi assim a parte da concepção de formatação de preço? Né? Não era aquele drink premium, colocado nas casas mais estilizadas, mas também não é um drink, vamos dizer assim, barato. Ele teve que se equacionar dentro do caro e o barato. O que levou a essa precificação do custo-benefício? Para a gente conseguir um preço mais em conta para o consumidor, a gente teve... Aonde que a gente vai mexer? Nos ingredientes. Então, é o que a Thalita já comentou. Ela tirou os ingredientes super chiques, importados de vários diferentes tipos de lugares, colocou ingredientes que dava a mesma pegada, com o mesmo benefício, só que com um custo menor. Então a gente conseguiu fazer o preço dos drinks com um custo menor. E o interessante é que a gente tabelou, por exemplo... vamos mostrar aqui para o pessoal. Vamos mostrar aqui. Deixa eu consegue ver. Isso. Pode falar. Então, na realidade, a gente pensou no seguinte.
Vodka, existem 3 tipos de vodka. A vodka nacional, que ela é mais barata, a vodka importada, que no caso Absolute, e a vodka super premium, que no caso é Grey Goose. Então a gente tabelou, qualquer drink com vodka nacional vai custar R$19,90. Então a gente atinge aquele público que não quer gastar, não se importa em beber uma vodka premium ou super premium. Então a gente atinge esse público por um preço mais em conta. Qualquer vodka, drink com vodka importada é R$24,90. Aquele cara um pouco mais chato que começa já a preferir aquela vodka importada e tal. E também temos para aquele público um pouco mais, né, poder aquisitivo maior, que gosta de drinks um pouco mais com vodka super premium, que é R$29,90. Então todos os drinks com vodka super premium é R$29,90. Bacanérrimo. Agora o seguinte, você consegue me falar aí qual que é o produto que mais está na moda, mais pedido? Qual que é o top one aí? O top one aqui no nosso bar, por conta da gente estar há pouco tempo também e época de calor, é o gin tônica, que é um drink refrescante, que é aquele que a Thalita fez. Vamos ver, gente, para vocês. Vamos voltar ao drink. O que está restando da taça. Gente, se demorar muito esse periscópio não vai sobrar nada para o professor Hans e pro professor Marcelo, e nem para os alunos. Tá certo. A gente tem variações do gin tônica, então são 4 opções de diferentes gin tônicas, cada um com um ingrediente diferente. E tem também o do Aperol Spritz, que funciona bem. Tá rolando bastante, Porque né? tá na moda, né? Tá na moda, verão, calor. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente está quase no final, mas eu vi 2 detalhes que eu gostaria de comentar. Um foi a Bianca que comentou que ela abriu aqui o cardápio e... Na onde última tá? página. Na última página. Isso. Aqui na última página ela achou um negócio que eu achei super interessante e vale a pena a gente fazer a finalização com esse tema. Mas antes eu queria ver com você sobre os drinks para levar. Que você comentou com a gente. Ah, o Beer Night to Go? Beer Night to Go. Exato. Na realidade, esse é um projeto paralelo, né? Que a gente ainda não está pronto, mas... Cabeça, vou continuar aqui, estão dizendo que eu estou de cabeça para baixo. Gente, eu não bebi ainda. Eu acho que os caras estão com vontade lá e estão descendo a mão. Não, aqui tá corretinho. Então, aí... Night to go, vamos falar do Beer Beer Night Night to to Go. go. Porra, mano, Qual foi a nossa ideia? Por exemplo, o cara veio aqui, experimentou um drink, gostou muito, mas aí ele precisa sair ou porque ele fez esquenta aqui e vai para uma balada, ou então porque ele vai para casa, só que ele gostou tanto que ele quer ter em casa para mostrar, sei lá, para os familiares, para a esposa, dá para experimentar. E não tinha acesso a isso. Então a gente fez mini garrafinhas pequenas, com drinks que não perdessem o sabor, que poderiam ficar confinados, para ele ter a opção de comprar na hora de ir embora. Então ele compra a garrafinha, leva o drink para casa e sai feliz. Show de bola, hein? Bacanérrimo. Pessoal, é a experiência que você pode levar para casa. Vamos falar aqui da última página e aí eu vou encerrar, gente. A aula de como é que é? Coquetelaria. Tá aqui, ó. Coquetelaria, né? Não bebi ainda. Não bebeu, esse Não que bebi foi o ainda. problema. Dá pra ver, pessoal? Explica pra gente aí. Deixa eu mostrar aqui também. Então, gente, esse é um projeto que encabeçou, eu não sou muito a fundo, mas o que acontece? Como ele não está aqui para falar com vocês, se atrasou com uma reunião aí, o que acontece? A gente fez um investimento muito grande no nosso site, então esse é o benefício que você tem interativo no site, porque a gente pensou, se a gente quer ser um bar de sucesso de coquetelaria, ou seja, de drinks, a gente precisa reeducar o público brasileiro a gostar de drinks, a fazer os drinks. E o que é melhor do que, o que não seja melhor do que, seria melhor do que eles aprendessem a fazer os drinks em casa, pegassem o gosto em casa e quando eles saíssem, eles vão continuar bebendo drinks e não só a cerveja tradicional que todo mundo está acostumado a beber. Então é isso, a gente proporciona no nosso site diferentes situações para o cara fazer aulas e ele pega um currículo no final.
Pega um currículo de coquetelaria, de um cara que sabe fazer drinks. Certificado. Então, essa interatividade com o consumidor no nosso site, a gente investiu bastante nisso. Bacana que você Legal, acaba fazendo o marketing comportamento do educacional. consumidor. O comportamento do consumidor. Né? O consumidor vai mexendo com os hábitos, mexendo com o comportamento dele, né? De ele fazer em casa e continuar consumindo e ter uma experiência com a E marca também. maximizar a experiência. Né? Exatamente. Bom, gente, É isso aí. eu só tenho a agradecer a todos. Né? Bacana. Vamos fazer um overview novamente aqui com a galera. Mostrar o pessoal. Participou, é isso. Bom, a Bianca primeiro. Aí, Bianca. olha como ela tá Obrigada, feliz, gente. pessoal. Ela tá tão feliz de estar no Periscope. Ai, Aí, gente. valeu, pessoal, galera. aqui com a Os gente. alunos, amigos aí, muito bom. Xande, Obrigado, gente. obrigado Obrigado. aí você pela abrir aí o Beer Night. Muito obrigado. Eu quero ver nas salas os comentários. Pessoal, manda e-mail para mim, quem é de sala, de turma que já encerrou, porque tem um pessoal também de outras turmas que vai assistir com a gente. Manda os comentários pra gente. A gente tiver alguma dúvida, a gente manda para eles aqui, a gente tira com eles. Eu quero agradecer a todos a presença. É sempre muito bom fazer isso com vocês. Armando, um grande abraço para você. Você é um parceiro, está sempre junto comigo, sempre junto nessas iniciativas. E só tenho a te agradecer também, agradecer a cada um de vocês que assistiu essa transmissão. Um grande abraço e, gente, Beer Night. Valeu, gente. Obrigada. Pessoal da gestão de produtos, hein? Espero você lá no módulo 4 para a gente conversar a respeito aí do desenvolvimento de novos produtos. Um abraço, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.